Amados, estamos aqui para tratar mais uma vez o assunto sobre o anticristo, né? Os crentes saberão quem é o anticristo antes do arrebatamento da igreja? Será que devemos tentar descobrir quem é o anticristo, a sua identidade, né? Muitas pessoas tentam descobrir, né, quem é o anticristo usando o número 666, né? Apocalipse 13, 16 a 18 diz assim: e faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e cegos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Logo, a gente tem um número, um nome e uma marca. Mas o que foi revelado para nós, somente o número, 666. A marca e o nome não foi ainda revelado. Então, as pessoas tentam fazer o marabalismo, né, merabólico, dentro do texto, para que encaixe o nome de uma pessoa dentro desse 666. Mas só o que foi revelado para nós foi o número, não foi o nome e nem a marca, né? Então, já tentaram colocar o número do Mussolini dentro do 666, Nero, Hitler e outras pessoas, e deu, né? Por quê? Porque não importa a língua, a gramática, não importa a ortografia, o importante é dar 666 e apontar que ele é o anticristo, né? Então se busca um nome que se encaixe dentro desse algarismo. E não importa qual é a língua, não importa a ortografia, não importa, eles não se respeita a língua, a ortografia, nada, né? O importante é achar a vítima, né? O importante é achar quem vai ser o anticristo. Daí, o que isso acontece é que se comete muita gafe e depois a pessoa vai pedir desculpa ou então entra no esquecimento e passa a ser ridicularizado, né? Por quê? Porque apontou uma pessoa que de fato não era, né, o anticristo, né? É interessante que a gente vai começar lendo um texto que eu acredito que seja o basilar para a nossa interpretação sobre o anticristo, que é sobre o que detém o anticristo. 2 Tessalonicenses 2, né? 2 e 1 ao 8, que diz assim: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que por meio seja tirado. E então seja revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, né? Ora, entendemos que o arrebatamento da igreja deve acontecer antes da revelação do anticristo. Então, não é possível sabermos quem é o anticristo antes da igreja ser levada para o céu. Logo, Apocalipse 13, 16 ao 18 fala aqueles crentes que estiverem na terra após o arrebatamento. Então, aqueles crentes que estiverem na terra após o arrebatamento, esses sim, esses irão saber quem é o anticristo. Por quê? Porque o anticristo vai se revelar quando a igreja for tirada. Então eles vão ver e vão saber também qual vai ser o número, todo mundo já sabe, 666, né? O CPF do maldito. Mas, no entanto, o nome dele e a marca dele se revelará após o arrebatamento da igreja. Paulo também, logo Paulo está falando também em 2 Tessalonicenses, que o dia do Senhor se dará no início do 7º ano da tribulação. Então, logo no começo do 7º ano de tribulação, é quando se dará início o dia do Senhor e se manifestará o iníquo, o anticristo, né? Paulo está dizendo também que o dia do Senhor não pode vir sem que duas coisas aconteçam, né?
Isso tudo no capítulo 2. Paulo fala que duas coisas devem acontecer antes, né, da revelação do anticristo. Primeira coisa, uma grande apostasia ou rebelião. A segunda coisa, a revelação do anticristo ou do homem do pecado. Então, essas duas coisas têm que acontecer, né? Tem que acontecer antes do dia do Senhor. Uma grande apostasia ou rebelião e a revelação do anticristo ou do homem do pecado. Segundo Tessalonicenses 2, 1 ao 3, ele vai falar justamente sobre isso. O 3 diz, ninguém de maneira nenhuma os engane, porque não será assim que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, no dia do Senhor, aquele momento de grande tribulação se dará nisso, né? Apostasia mundial e a revelação do homem do pecado. O anticristo será revelado no início do dia do Senhor, ou da grande tribulação. E a igreja será arrebatada antes desse tempo. Então, a igreja não conhecerá o anticristo, né? A remoção daquele que impede. Então, o que é que impede que o anticristo se manifeste, irmãos? Né? O que é que impede que o anticristo venha a se manifestar nos nossos dias atuais? Segundo Tessalonicenses 2, 2 ao 8, nos fala claramente, como eu já li, o anticristo não pode ser revelado sem que antes seja afastado aquele que agora o detém. Aquele que o detém é mencionado como uma pessoa ou um poder. Isso no original grego, e a gente não vai se deter aqui tanto na língua grega, porque é difícil dominar e é mais fácil estudar grego em sala de aula. Mas, no entanto, o texto original, ali no grego, ele está falando sobre uma coisa interessante. Ele está dizendo que o que detém a vinda do anticristo, o aparecimento do filho da iniquidade, é um poder e é uma força. E é um poder e é também uma pessoa. Desculpa. O Espírito Santo está aqui através da igreja. E é o que detém, né, a entrada do anticristo. A entrada do anticristo no palco da humanidade, né? Pois o Espírito Santo habita em cada crente. Logo, o reino das trevas tem um grande obstáculo, pois há milhões de servos de Deus que lutam contra o pecado no mundo. Então, vamos ver Mateus. Eu gosto de ver algumas referências. E vamos ver o que diz Mateus. Mateus 5. Mateus 5, 13 ao 16 nos diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se pode, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, Jesus fala que a igreja, ela é a luz do mundo. E a luz do mundo, a luz, ela é o contrário de trevas, né? Antagônico de trevas. Ou a luz ou a trevas, né? Então as trevas só dominarão totalmente o mundo quando essa luz ela for retirada, né? E essa luz, nós sabemos que o que faz da luz ser luz é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo que habita no cristão, esse Espírito Santo que é o nosso azeite, é o que nos dá vida, é o que nos faz clarear o mundo. Então, o que impede que o anticristo seja manifestado, que a iniquidade aumente mais no mundo do que o que já está, é a igreja. A igreja é o obstáculo do anticristo, a igreja é o obstáculo de Satanás, né? O Espírito Santo detém o mal no mundo. A gente pode ver isso em Gênesis 6.
E 3 diz assim: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Logo o Espírito Santo, ele continua a deter, né, o pecado ali na era pré-diluviana, né? Mas no entanto chegou um momento em que não dava mais certo, né? Então foi quando ele escolheu Noé, seus familiares, sua esposa, suas 3 noras, seus 3 filhos, e o restante da população toda morreu submerso, né? Então Noé é um símbolo da igreja, né? Em que o mundo será entregue a Satanás quando a igreja for tirada da terra. Interessante também dizer que esse mesmo Espírito Santo que combate o pecado em nosso coração, ou que detém o mal no mundo, ele também está no nosso coração do crente. E dentro do nosso coração, ele combate o erro, aquelas coisas que nós muitas vezes achamos que não é pecado. É o Espírito Santo que tenta nos convencer, ou que nos convence do pecado. Vamos ver o que diz Gálatas 5 e 16. 5 e 16 e 17 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então a nossa mente caída do crente sempre procura o pecado, mas vem o Espírito Santo e sempre nos tenta afastar do pecado, para sermos santos a Deus. E é isso que detém o espírito das trevas, né? Que detém o aparecimento do anticristo. É bom que se diga também que tem um nome, um número e uma marca, mas apenas o seu número foi nos revelado. Então não adianta jogar o nome nas pessoas, porque pode o anticristo já estar preparado, já está preparado para o Satanás. Pode estar vivendo os nossos dias e pode também ainda não estar, né? Por quê? Porque não foi revelado o nome dele. Mas o que impede o aparecimento do anticristo é você, é eu, que somos a igreja do Senhor, que servimos ao Senhor e anunciamos a sua palavra. O que detém o poder das trevas é a luz do Evangelho. É quando eu e você nos dispõe a falar do bom Evangelho de Jesus. Quando a igreja, ela milita, ela faz com que as trevas se extinguam, ou então simplesmente as trevas se afastam e cedem à luz, né? Então muitas vezes a gente culpa muita coisa, mas muitas pessoas, porque está acontecendo isso e aquilo, mas quando as trevas dominam as coisas, as trevas dominam as populações, o mal domina a sociedade de uma maneira estarrecedora, é porque a luz deixou de brilhar. A igreja não está fazendo muito efeito na humanidade, né? Então a igreja tem que brilhar para que as trevas sejam extintas, né? E se a igreja não brilha, né, quão grandes serão as trevas? Porque o mundo, ele não pode salvar-se a si mesmo. O mundo, ele precisa da igreja, para que a igreja aponte o caminho, aponte para a cruz de Jesus Cristo. Então, o que impede o aparecimento do filho da iniquidade é eu e você. E no instante que nós formos removidos para morar com Deus, então aparecerá o filho da perdição. Então o seu reino, ele dará início aqui na terra, né? E será reino de trevas. Então, que a paz do Senhor esteja com todos vocês que assistiram, e que estejamos cientes que Jesus, ele voltará para arrebatar a sua igreja, e assim estaremos para sempre com ele.